nossos corações nesta noite. Quem abriu a palavra de Deus no livro de Esther, no capítulo 3, diga amém. Eu vou pedir aos irmãos que coloquem também. Nós vamos ler todo o capítulo. Nós vamos meditar sobre uma palavra de vida nesta noite. Aquilo que Deus tem para mim e para você é vida. Você crê nisso? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, aqueles que não têm Bíblia, mesmo podem acompanhar a leitura, já está na tela. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e lhe dando uma posição mais elevada do que a todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvaram-se e prostraram-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles falavam, mas ele não dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano, e foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los, se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que execute este trabalho. Em vista disso, o rei tirou o seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendentes de Agag, e lhe disse: fique com a prata, faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários dos reis foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua, na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e os chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar, aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear aos seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento de povo de cada nação, a fim de que estivesse prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidade de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Aleluia. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra foi lida e a sua palavra é a verdade, mas a sua palavra também é vida. O seu espírito é espírito de vida. Por isso nós clamamos nesta noite que o Senhor fale conosco e aquilo que está morto seja revivificado para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Eu quero ainda
dizer da minha satisfação, da minha alegria de ver aqui a dona Eugênia também conosco, né? Depois de tanto tempo, está aqui cultuando, louvando a Deus, já não aguentava mais ficar em casa, não é? A visita também da Rayane, né? Do Rafael, da Joane, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, estas últimas semanas, nós recebemos algumas notícias, não é? Que têm chocado a sociedade, os cristãos. Uma delas é que um país vizinho ao nosso, aqui na França, foi decretado uma lei de morte, a lei do aborto, onde as mulheres, agora decretadas por lei, elas podem abortar os seus filhos no ventre até os 9 meses de gestação. Decreto de morte. Nós vimos também no Brasil, nas últimas semanas, um caso que chocou, comoveu toda a sociedade, uma menina de 10 anos que ficou grávida, já estava no 5º mês de gestação, não é? Estava no hospital, se preparando, sendo acolhida para preparar-se para o parto, não é? E a sociedade que decretou sobre ela a morte. É verdade que ela passou por um momento de um crime hediondo. Nós não estamos defendendo criminosos, mas nós somos a favor da vida. A palavra de Deus nos diz que ninguém deve matar, só Ele tem o poder de tirar a vida. Não é? Nós não queremos entrar em polêmicas aqui, esse não é o objetivo, mas é chamar a sua atenção para que o mundo tem decretado a morte. E nós, quando olhamos para esse texto, nós vamos ver também que dentro do contexto histórico, onde o povo de Deus, o povo judeu estava vivendo, foi decretado a morte sobre todo o povo, o extermínio de toda a nação. E nós vamos ver as implicações que trouxeram para a vida, que esse decreto traria para a vida do povo de Israel, mas não só para eles, para nós também, para toda a humanidade. A Bíblia vai nos dizer nesse texto que há um decreto de morte com toda a nação. Mas quando nós chegamos no capítulo 8 do livro de Esther, e eu vou mencionar aqui muitos textos, por isso que eu peço a sua atenção, a Bíblia vai nos dizer que depois de intervenções foi decretado vida, foi decretado o direito de viver. E aquilo que eu quero trazer como tema para esta mensagem nesta noite é: o segundo decreto é melhor. O segundo decreto é sempre melhor. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Decreto de morte na sua vida espiritual. Decreto de morte na sua vida sentimental. Decreto de morte na sua vida ministerial. Decreto de morte na sua vida financeira. Há um decreto de morte. Mas o nosso Deus é o Deus da vida. O texto que eu li com os irmãos no momento da ministração do louvor nos diz que o Senhor Jesus, Ele pegou o decreto de morte e cravou na cruz. Deus é o Deus da vida. E é sobre isso que Ele quer trazer ao nosso coração nesta noite. Eu preciso compartilhar com os irmãos, e eu peço que vocês estejam bem atentos, no contexto de que essa história, ela se envolveu. A Bíblia vai nos dizer, no primeiro versículo que nós lemos, no capítulo 3, o verso 1, diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag. Que acontecimentos são esses? O rei Xerxes era o rei do Império Persa, um dos grandes impérios da humanidade. Esta história, ela aconteceu mais ou menos 500 anos antes de Cristo, debaixo do Império Persa. E a Bíblia nos diz, a partir do capítulo 1, que esse império, ele dominou grande parte do mundo. E o Império Persa, ele se estendia da Etiópia à Índia. Um grande império, debaixo de muitas nações. No capítulo 1 começa a introdução do livro de Esther, falando do momento onde a rainha Vasti, ela desonra o rei Xerxes.
Então é mandado que se procurem em toda a nação, em todo o império, jovens virgens que pudessem então substituir aquela rainha. O texto da palavra de Deus nos diz que um homem de Deus, um judeu chamado Mardoqueu, ou algumas traduções Mardocai, ele tinha uma filha, a qual ele criava como filha. O nome desta filha era Hadassa ou Esther. E a Bíblia nos diz que esta jovem era muito linda. E a palavra de Deus nos diz então que é promovido naquele reino, não é, um concurso que nós poderíamos dizer como um concurso de beleza, um Miss Universo ou um Miss Império Persa. E a Bíblia nos diz que aquela que fosse escolhida iria casar com este rei e seria a rainha do império. Mas o texto nos diz, não é, e nós podemos buscar e entender, que essas jovens, elas não eram levadas por vontade própria. Elas estavam debaixo de um domínio, debaixo de uma escravidão, passavam anos sendo preparadas para aquele momento, e se o rei não as aprovasse, elas iriam então ser colocadas no harém do rei, e iriam morrer como viúvas. Mas a Bíblia nos diz que Esther, ela foi escolhida para assumir então o reino, e o texto ainda vai nos dizer que ela se submeteu à autoridade do seu tio, que cuidava dela como pai. Em determinado momento, você lê essa história que é muito linda. A palavra de Deus nos diz então que Mardoqueu, ele descobre uma conspiração contra o rei. Então, ele conta aquela conspiração, mas ele não é honrado a princípio. E aquilo é guardado. Então a palavra de Deus vai nos dizer que depois destas coisas, o rei, depois desses acontecimentos, o capítulo 1, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata. Quem era Amã? A Bíblia vai nos dizer que Amã era filho, na geração de um homem, né, de uma geração que batalhou contra o povo de Deus, os amalequitas. Era um homem que deveria ser destruído toda a sua geração, e Saul o poupou. Então a Bíblia nos diz que este Amã, que era um inimigo da história de Israel, ele assume um grande cargo no reino persa. E a Bíblia nos diz então que este homem, que é a encarnação do mal, a Bíblia nos diz que este homem, ele se revolta contra o povo de Deus. Ele se revolta contra os judeus. E a Bíblia nos diz que Mardoqueu, que se assentava na porta do rei, do palácio real, todas as vezes que aquele amalequita vinha, todos os homens se dobravam diante dele. Mas Mardoqueu não fazia. E Mardoqueu não fazia por irresponsabilidade, mas Mardoqueu sabia que aquele homem era um inimigo do seu povo. Os judeus, eles se prostravam, eles eram obedientes às leis e autoridades. Nós vemos Daniel servindo no Império Persa, no Império Medo, não é? Nós vemos Daniel servindo ao Império Babilônico. Nós vemos José também servindo aos reis da sua nação no mundo egípcio. Mas a Bíblia diz que, então, Mardoqueu não fazia isso por obediência a Deus. E muitas vezes nós desobedecemos a Deus, se prostrando diante de ídolos deste tempo. Muitas pessoas são crentes, mas se prostram diante do dinheiro, se prostram diante das coisas desse mundo. E Mardoqueu é um grande exemplo para nós. Mas a Bíblia nos diz então que Amã, no capítulo 3, no versículo 6, diz assim: Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus. Então, este homem, que é um homem mau, ele vai até o rei e ele oferece toneladas de prata para que fosse então executado o seu plano. E a Bíblia nos diz que esse decreto, ele foi aceito pelo rei, porque Amã mentiu. Olha o que diz o versículo 8. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo, disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império. Como os costumes são diferentes de todos os outros povos, que não obedecem às leis do rei.
Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Amã vai até o rei e diz: existe um certo povo, mas não diz qual é o povo. Mas ele também diz uma verdade: existe um povo que é diferente. Nós, como cristãos, nós devemos ser diferentes do mundo. Amã mentiu porque disse que ele não obedeciam às leis. E nós sabemos que este povo era um povo obediente. Nós precisamos também ser obedientes às leis de Deus e às leis dos homens. Mas se as leis dos homens ferem a lei de Deus, como na questão do aborto que eu mencionei, nós devemos ficar com a palavra de Deus. Mas esse povo era um povo diferente. E qual então é a sentença que é dada? Destruir, matar, aniquilar e saquear. Isso está escrito no verso 13, eu vou ler. As cartas foram enviadas por mensagens a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar, aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º do dia, do 12º mês, o mês de Adar, e saquear os seus bens. Queridos, um decreto de morte, que deveria ser efetivado em todo o império. Meus irmãos, prestem atenção na mensagem. Existe contra toda a humanidade, contra a minha vida e contra a sua vida, um decreto de morte. Nós temos um inimigo, nós não temos Amã, mas nós temos um adversário, que a Bíblia diz que anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar, para matar, exterminar, aniquilar, saquear os bens. A Bíblia nos fala dele, um decreto de morte. E o texto vai nos dizer no versículo 12, que esse decreto, ele precisava ser executado num dia determinado, tudo em nome do rei. E esse decreto precisava ser selado. O que isso significava? O que isso significa? Que esse decreto não podia ser revogado, não podia ser anulado de forma alguma. Eu quero ler o verso 8 do capítulo 8, falando sobre isso, só para dar a base a você, que diz o seguinte, eu vou ler somente a última parte. Em favor dos judeus, com o melhor lhes parecer, selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Não poderia ser revogado aquele decreto, não deveria ser anulado. Nós sabemos que Daniel foi jogado à cova dos leões. Por quê? Porque também mentiram contra a sua vida. E a Bíblia nos diz que também foi decretado e selado com um anel. Aquilo que era selado não podia ser revogado. Mas prestem atenção, a implicação dessa história envolveria a destruição do povo judeu. Eles seriam dizimados da história. Eles deveriam então ser aniquilados. E o que isso nos diz? Que Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 1. Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele seria grande, o seu nome seria grande, ele seria engrandecido, e que pela promessa de Deus, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esse decreto de morte atingiria a minha vida e a sua vida, porque havia uma promessa para esse povo, uma promessa feita a Abraão, que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Se esse povo é destruído, a bênção não chegaria a mim e a sua vida, não chegaria à sua casa, porque Deus fez uma promessa a Abraão. Mas além disso, haveria ainda uma implicação que também nos tocaria diretamente.
Sabe por quê, meus irmãos? Esta destruição implicaria também na história de toda a humanidade. Sabe por quê? Porque além de uma promessa feita a Abraão, Deus fez uma promessa a Davi, que da geração de Davi nasceria um homem que assentaria no seu trono, e o trono permaneceria para sempre. Um reino eterno. Sabe quem era esse homem? Jesus Cristo, filho de Davi. A promessa implicaria a destruição do povo, mas implicaria também um decreto de morte para todos nós. A promessa de Deus a Davi está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Eu só vou ler um versículo. Diz o seguinte: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Jesus era da geração e filho de Davi. E esse decreto implicaria no plano de Deus para a redenção de toda a humanidade. Os irmãos estão compreendendo a gravidade de um decreto de um homem para aquele povo? Quem está compreendendo, diga amém. Amém. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? A Bíblia vai nos dizer que esta história, ela foi mudada. E isso serve-nos de exemplo. Eu vou repetir. Qual é o decreto de morte na sua vida? O que está te levando à morte? O que foi decretado contra você, contra a sua família, não vem de Deus, vem do inimigo das nossas almas. Ele quer destruir-nos, queridos. Mas o texto vai nos dizer que Mardoqueu e Esther, eles entraram em atitudes que mudaram a história. E isso serve para mim e para você. E eu quero falar nesta hora sobre o poder da intercessão. A Bíblia nos diz que as atitudes de Mardoqueu e de Esther mudaram a história daquele povo. No capítulo 4, o texto vai nos dizer que quando Mardoqueu e Esther, eles ouvem este decreto, eu só vou mencioná-los, porque eu quero aplicar a mensagem. Diz que, ao ouvir o decreto de morte, a primeira coisa que nós precisamos entender é que há um decreto de morte contra nós. O inimigo batalha contra a nossa vida econômica, contra a nossa vida sentimental, contra a nossa vida financeira, contra a nossa vida familiar, contra a nossa vida ministerial. Efésios capítulo 6, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas com as hostes espirituais da maldade. Nós precisamos entender, você precisa entender que o seu adversário é espiritual, não é físico, não é humano. Nós precisamos ouvir, nós precisamos entender. Mardoqueu ouviu, ele compreendeu, mas a Bíblia também vai nos dizer que ele teve uma outra atitude. Está no capítulo 4, leia a história, que ele chorou, ele lamentou, ele não se acomodou. Ao ouvir o decreto, ele chorou perante o rei. Queridos irmãos, perante quem você está chorando? Perante quem você está chorando? O rei aponta-nos para Deus. Nós precisamos chorar aos pés do Senhor, para que Ele nos dê solução. A Bíblia vai nos dizer também que Mardoqueu e Esther, eles jejuaram, eles buscaram em Deus, eles choraram, mas eles também jejuaram. A Bíblia vai nos falar sobre o poder do jejum, o quebrantamento em nós, para ouvirmos a direção de Deus. Mas eles choraram, não por lamentar. A Bíblia vai nos dizer que eles choraram em oração. Eles clamaram durante 3 dias em oração e jejum, buscando ao Senhor. Mas sabe o que a palavra de Deus também vai nos dizer? Está lá no capítulo 4. Eles se humilharam, colocando sobre eles cinza, rasgaram as suas vestes,
Sabe por quê? Eles entenderam que havia uma promessa de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e virei em seu favor. Queridos, nós precisamos aprender com esses homens. Não aceite decreto de morte na sua vida. Se humilhe diante de Deus. Chore diante aos pés do Senhor. Jejue, busque em oração, busque em comunhão. Sabe qual é a tendência que nós temos quando estamos passando por uma luta, uma crise? Sumir. Não queremos mais comunhão com a igreja, não queremos mais comunhão com o irmão, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não vou me humilhar, eu não vou pedir oração ao pastor, eu não vou pedir oração aos diáconos, eu não vou pedir oração aos meus irmãos, eu sei o que eu posso fazer da minha vida. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que todo o povo judeu, eles se uniram para orar e para clamar. Porque há poder na concordância. A Bíblia nos diz, quando o povo de Deus se une, a bênção sobre ele, quão bom e quão suave é que o meu povo vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A união do povo de Deus em oração, em clamor, como nós estamos aqui nesta noite, juntos adorando ao Senhor. Mas, queridos, eu não quero falar sobre decreto de morte, porque o segundo decreto é melhor. O segundo decreto é decreto de vida. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. No livro de Esther, no capítulo 8. Você está aí, meu irmão? Queridos irmãos, prestem atenção. No momento que a palavra de Deus é pregada, a Bíblia nos diz, o Senhor Jesus falando em Mateus capítulo 13, sobre a palavra é lançada. Alguns caem em pedras, outros caem em espinhos, outros caem à beira do caminho, e a árvore de rapina, o inimigo das nossas almas, vem roubar a semente. Não se desligue da palavra de Deus. Deus está falando com você nesta noite. No capítulo 8, a palavra de Deus vai nos dizer, então, que Mardoqueu e Esther, eles vão até o rei. Eles contam o plano de Amã para o rei. E a Bíblia vai nos dizer, eu quero ler alguns versículos com você, presta atenção. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã. Amã foi enforcado. O inimigo dos judeus e Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei retirou o seu anel que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com teu favor, e se considerar justo que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho de Agagita, Amedata, a carta que ele escreveu para os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, com o melhor lhes parecer, e selem-no com anel, selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser removido. Queridos, o segundo decreto é melhor. Você tem a opção: viver debaixo do decreto da morte, ou viver debaixo do segundo decreto. E que segundo decreto é esse? O texto vai nos dizer, no versículo 11, o decreto do rei concedia aos judeus da cidade o direito de se reunirem e de se protegerem.
de destruir e matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, as suas mulheres, os seus filhos, o direito de saquear os bens do inimigo. Queridos, o segundo decreto, o decreto de vida, dá-nos o direito de lutar. Nós temos o direito de lutar pela nossa vida. Nós temos o direito de lutar pela nossa família. Nós temos o direito de lutar pelos bens que o Senhor nos concedeu. Não aceite decreto de morte. Quem pode dizer amém? Lute pelas bênçãos de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, nas suas finanças, em tudo o que você tem. Mesmo que tenhamos um adversário, nós temos sobre nós um segundo decreto. A nossa história pode ser mudada. Ainda o que vemos nesse decreto, além de lutar, o decreto nos dá o direito de vencer. Nós somos mais que, então vença em nome de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer ainda no final do verso 11, que os judeus, eles teriam o direito do despojo de guerra. Aquilo que eles vencessem, eles poderiam ser tomados para ele como despojo de guerra. Sabe por quê? Deus, Ele não quer só que nós nos reunamos pela nossa família. Ele quer que nós vençamos, mas Ele quer também nos abençoar. O decreto de Deus para a nossa vida é decreto de bênção. Queridos, o texto vai nos dizer, no versículo 16, o seguinte: para os judeus, após ouvir esse decreto, foi uma ocasião de felicidade, de alegria, de júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Sabe o que isso significa? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é fiel, Ele tem decretos de bênção para a nossa vida, decreto de honra, decreto de alegria, decreto de júbilo. Queridos irmãos, com o favor de Deus, os decretos de morte em nossa vida, eles podem ser anulados. Deus pode nos conceder vitórias. Agarre-se nessa palavra para buscar a Deus, para buscar a face de Deus em oração, em jejum, em clamor, em unidade com o povo de Deus. Não aceite derrota. Nós somos mais que vencedores. Mas, queridos, esse texto, ele tem uma aplicação espiritual para as nossas vidas. E eu quero que você saiba disso, porque nós precisamos ouvir e entender este decreto. A morte está decretada a toda a humanidade. Eu vou repetir. A morte está decretada a toda a humanidade. Nós nascemos debaixo de um decreto de morte. Nós nascemos debaixo de um decreto de morte. E o que significa morte no contexto bíblico? Para entendermos morte, nós precisamos entender que morte significa separação. Existem 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Nós estamos debaixo do decreto de morte. A igreja clame, a igreja ore, porque hoje é noite do mover de Deus nesta igreja, e nosso adversário está lutando para roubar a palavra.
A igreja fica em oração e clamor, porque hoje é noite de vida, hoje não é noite de morte. Eu não aceito morte, eu aceito o poder de Deus, o mover do Espírito de Deus, que é o mover do Espírito de vida. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dar vida. Aleluia. Queridos, morte é separação. A primeira morte é a morte física. A Bíblia nos diz que Deus criou o homem não para morrer. Deus criou o homem para viver eternamente e viver com Ele. O homem foi colocado no jardim do Éden. A Bíblia nos diz que o homem foi formado do pó da terra. A Bíblia nos diz também que o Senhor soprou o espírito de vida, fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Por isso, morte física significa separação. Tiago capítulo 1, versículo 26 vai nos dizer: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morte. Quando é que acontece a morte? Quando o espírito é separado do corpo. Morte é separação. Morte física é separação do espírito do corpo. Mas existe ainda uma outra morte, a morte espiritual. A Bíblia nos diz que Deus colocou no homem o espírito de vida. Nós somos um espírito, nós temos um espírito, nós somos alma vivente, mas temos um espírito. E a Bíblia nos diz que quando entrou o pecado no mundo, o espírito do homem se separou do espírito de Deus. Por isso, nós nascemos debaixo de um decreto de morte espiritual. É por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer em Efésios capítulo 2, no texto de Colossenses capítulo 2, que nós também lemos, que o homem sem Deus é morto. A morte que a Bíblia fala do homem é a morte espiritual. E se você não nascer de novo, se você não tiver o Espírito de Deus, você está separado de Deus, por isso você está morto. Mas a Bíblia ainda nos fala que todo o homem nasceu debaixo do decreto da morte eterna, que nós estaríamos separados eternamente de Deus. A Bíblia vai nos dizer que esta é a segunda morte. Nós vivemos nesta terra 80, por aqueles maior robustez, 100 anos, 120 anos, mas há um momento que o espírito deixa o corpo, morte física. Você vai passar por isso, nós iremos passar por isso se o Senhor não vier nos buscar para nos transformar. Mas também há a morte espiritual. Mas a pior morte é a separação eterna de Deus. Aqueles que estão sem Deus estão debaixo de um decreto de morte eterna. Sabe por quê, queridos irmãos? Em Gênesis capítulo 3, a palavra de Deus nos diz que todo homem está condenado a morrer. O Senhor falou com Adão e Eva e disse: no dia que vocês comerem do fruto, certamente morrerão. E vem a serpente e diz: foi assim que Deus disse? E faz uma pergunta. Ele disse que vocês iriam morrer e diz o seguinte: certamente não morrerão. A mentira de Satanás é que não há morte. E eles comeram. Eles morreram, sim ou não? Morreram imediatamente, sim ou não? A Bíblia nos diz que Adão viveu ainda mais de 900 anos. Mas a Bíblia nos afirma que eles morreram. Não a morte física, a morte espiritual. O Senhor não habita no pecado. E eles foram então afastados de Deus. O verso 19 de Gênesis capítulo 3 diz o seguinte: com o suor do seu rosto, a ordem de Deus, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e o pó voltará. Morte física. E muitas pessoas dizem assim: mas eu sou uma boa pessoa, eu sou bom. O problema de Adão foi com ele e com Deus.
Talvez você esteja ouvindo esta mensagem pensando nisso. Talvez você esteja nos acompanhando, mas como o pecado de Adão me atinge? Romanos capítulo 3, verso 9, vai nos dizer que todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do decreto de morte, do decreto da morte eterna. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai nos dizer o seguinte, ponha por favor aí, nós vamos ler juntos. Nós vamos ler o verso 9 e o verso 23. Romanos 3, verso 9. Vamos ler primeiro o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Romanos 3:23 diz-nos o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão debaixo do decreto de morte. Todos aqueles que não têm Cristo. Hebreus capítulo 9, verso 27 vai nos dizer o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentará o juízo. Queridos, depois da morte não há mais possibilidade de escolha. Depois da morte não é mais possibilidade de escolha. Virá o juízo. Queridos, e agora eu vou aplicar a mensagem. Amã, o símbolo da maldade. Olha que diz o Senhor Jesus nas suas palavras, em João no capítulo 8, verso 44. Diz-nos o seguinte, João 8, 44, por favor, ponham na tela. O texto diz-nos o seguinte: o Senhor está falando aos judeus: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Nós temos um adversário que é homicida. Nós temos um adversário que quer matar. Nós temos um adversário que quer destruir. Quando nós lemos João capítulo 10, verso 10, a aplicação que está ali naquele texto não está falando do diabo, está falando dos pastores que vêm em nome do Senhor para tentar apacentar o povo de Deus, está falando mais propriamente dos líderes de Israel. Mas baseado nesta palavra do capítulo 8, verso 44 de Jesus, que diz que o diabo é homicida, ele mata, nós podemos aplicar esta palavra a ele. João 10, 10 diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, para matar e para destruir. Como Amã queria fazer com o povo de Deus, o decreto de morte para matar, roubar e destruir, esse decreto está sobre nós. Quem está entendendo diz amém. Mas o Senhor Jesus nos diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Queridos irmãos, eu falei para vocês, e este é o tema da mensagem: o segundo decreto é melhor, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor deu ao povo o direito de lutar pela sua família, derrotar o inimigo. Queridos, eu quero ler com vocês palavras de Jesus em João capítulo 3, verso 16 ao 21. Você quer ouvir a palavra de Deus? Diz assim o texto:
Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Salvo de quê? Prestem atenção. Salvo de quê? Do decreto da morte. Jesus veio para nos salvar do decreto da morte. E o texto continua falando: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crer já está decretado a morte eterna. Jesus veio para estabelecer um novo decreto, um decreto de vida, e quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio para o mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente e as suas obras sejam realizadas por intermédio de Deus. Queridos, nós precisamos entender uma coisa, e você que nos acompanha: o dia do julgamento não será para julgar-nos se nós fomos bons ou maus. O julgamento não é para dizer: você foi bom, entra para cá, você foi mau, vai para lá. A Bíblia diz que quem não crer já está condenado, quem crer já está salvo. Quem crer vive pelo segundo decreto, o decreto de vida, mas quem não crer já está decretado a morte. O juízo, segundo a palavra de Deus, nós compareceremos àqueles que são salvos para receber dele bênçãos eternas. No dia que ele vai olhar para mim e para você, aqueles que aceitaram a Jesus, que não andaram debaixo do decreto da morte, mas do decreto da vida, ele vai nos dizer: você reconheceu meu filho Jesus como um único, como um eterno e suficiente Salvador. Você foi fiel no pouco, entre para o meu reino do meu filho. Mas aquele que não crer já está condenado, estará diante do trono branco para ser julgado e receber a segunda morte. Queridos irmãos, Jesus é aquele que revoga o decreto. A Bíblia nos diz, no livro de Ester, capítulo 8, que Ester fez um pedido ao rei, e Mardoqueu escreveu um novo decreto. O decreto de vida foi escrito por Jesus na cruz do Calvário, com o seu sangue. Você pode glorificar o nome dele? Você pode aplaudir o nome dele? O decreto de vida. Queridos, eu quero ler mais uma vez com você. Agora você entende esta palavra. Eu creio que você entende esta palavra. Qual foi o hino que nós cantamos? Ele venceu. Colossenses capítulo 2. Jesus Cristo anulou o decreto na cruz. Colossenses capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos com você. Diz-nos o seguinte. Vou ler a partir do 8. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Vou ler do 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas,
que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele, vocês também foram circuncidados, não com a incircuncisão feitas por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com eles foram ressuscitados. Nós estávamos mortos, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o decreto de morte, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo, triunfando sobre eles na cruz. O segundo decreto é melhor. O segundo decreto é decreto de vida. Cristo Jesus despojou o adversário. E porque Ele nos deu a vitória, em Jesus Cristo, nós somos salvos da ira de Deus. Queridos, o texto de João, no capítulo 3, o último verso, vai nos dizer o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aqueles que não creem em Jesus permanecem debaixo da morte, do decreto de morte, mas aqueles que estão em Cristo, crendo que Jesus é Deus, Ele é o Senhor, o Salvador, aquele que removeu este decreto, nós somos livres da ira de Deus, nós somos livres da ação do pecado, somos livres do juízo da lei, somos livres da pena de morte. É por isso que nós cantamos e dizemos: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Viva o decreto de Deus, viva o segundo decreto, pois ele é melhor. Mas nós temos que lutar por ele, nós temos que reconhecer o Senhor Jesus como único, eterno e suficiente Salvador. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça neste momento e orar. A equipe de louvor, venha aqui por trás, silenciosamente nós vamos orar. Nós vamos fazer 2 orações neste momento. Abaixe a sua cabeça. Qual morte tem sido decretado na sua vida? O que está morrendo na sua vida? Morte econômica, morte financeira, morte sentimental, morte ministerial, morte familiar. O seu casamento está morrendo, a sua intimidade com Deus está morrendo. O que está morrendo na sua vida? Não aceite esse decreto. Você vai falar com o Senhor neste momento. Você vai pedir a Ele: Senhor, eu não quero viver debaixo da morte, eu quero viver debaixo da vida. Nós vamos orar juntos, como Mardoqueu, como Esther. Nós vamos nos humilhar na presença do Rei nesta hora.
Nós vamos nos humilhar na presença do Senhor dos Senhores. Nós não vamos humilhar na porta do Rei. Nós vamos nos humilhar na porta da graça, diante do trono de Deus. Porque Ele concede vida. Deus é o Deus da vida, o Espírito de vida está aqui. Não aceite derrota. Cristo Jesus, Ele pode mudar a história da nossa vida. Ele mudou a história daquele povo para cumprir uma promessa a Abraão, para cumprir uma promessa a Davi. Deus é um Deus de promessa. Nós vamos clamar nesta hora. A Vitória vai tocar uma música no teclado, somente o teclado, e nós vamos orar. O Espírito de vida está aqui. E é momento para você fazer uma análise da sua vida, se humilhar diante do Senhor e clamar a Ele por vida. Não fique na porta do Rei, entre diante do trono da graça, e nós vamos clamar, eu vou orar por você. Mas o Senhor, Ele quer ouvir a sua voz. Você que está na sua casa, dobre o seu joelho, fale com o Senhor. Se você precisar chorar, chore. Mardoqueu chorou, ele não se importou com quem estava à sua volta, ele se humilhou. É momento de buscar ao Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem em uma manhã, vem pela manhã, ela pode vir hoje. Basta uma palavra do nosso Deus. Vamos orar, comece a orar, igreja, levante a sua voz, clame ao Senhor. Ore, ore, eu vou orar por você, mas Deus quer ouvir, não a oração do pastor, Ele quer ouvir a sua voz. Ele sonda os nossos corações, a nossa mente. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Clame, igreja. Os irmãos da intercessão, comecem a orar. O Espírito de vida está aqui neste lugar. Clame, igreja, é noite de clamor. Você veio aqui para buscar uma bênção e Deus está falando com você. Que esta palavra caia num coração fértil. Clame pela sua família, clame pelo seu ministério, clame pela sua vida, clame pela salvação dos seus filhos. Não aceite que os seus filhos se percam. Clame agora. Clame pela vida do seu filho. Ele pode estar nas drogas, ele pode estar no mundo, ele pode estar longe do Senhor, mas Deus ouve o clamor da sua igreja. Clame, clame. A equipe de intercessão, ore. Clame. Você que está na sua casa, clame conosco. Peça a vida de Deus. Derrame suas lágrimas aos pés do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, Deus de promessas, Tu és fiel, Senhor, o Senhor que sonda mentes e corações. Fique à vontade aqui neste lugar, nesta hora. Manifeste o Teu Espírito trazendo vida. A Sua palavra nos diz que o Espírito do Senhor, o Espírito é o Senhor. E onde está o Espírito do Senhor, a vida. Aonde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Por isso, Pai, no poder do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nós clamamos por vida nesta hora. Pai, traga vida nesta hora, Senhor. Pai, livra-nos da morte, Senhor. Pai, nós clamamos por vida. Nós clamamos por vida, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, nós clamamos por vida nos casamentos que estão morrendo. Nós clamamos por vida nas famílias que estão se destroçando. Clamamos por vida, Senhor Deus, pelos jovens que estão se perdendo. Nós clamamos pela vida dos nossos filhos, Senhor Deus, para que eles não vivam debaixo de decreto de morte, mas que eles vivam, Senhor Deus, a vida do Espírito, Senhor. Nós clamamos, Senhor Deus, por restauração de casamentos nesta hora. Nós oramos por restauração de famílias. Nós oramos, Senhor Deus, por restauração de vida familiar. Nós oramos por restauração, Senhor Deus,
de vida econômica. Pai, nós não aceitamos falência, Senhor Deus. Nós clamamos ao Senhor. Nós oramos por cura, Senhor Deus. Nós clamamos por vida. A sua palavra nos diz que sobre o Senhor foi levada as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, traga vida, traga cura, traga libertação, Senhor Deus, nesta hora. Nós clamamos no poder do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito de vida, o Senhor tem poder e autoridade, o Senhor é o Todo-Poderoso. Por isso nós clamamos pela libertação, nós clamamos por libertação dos nossos filhos, Pai, nós clamamos por libertação dos nossos irmãos, nós clamamos por libertação da sua família. Envie uma palavra, Senhor Deus, basta uma palavra do Senhor. A sua palavra nos diz que o Senhor enviou a sua palavra e os curou. Nós clamamos nesta hora, Espírito Santo de Deus, manifesta a sua glória, manifesta o seu poder. Pai, no nome de Jesus, quebre nesta hora, Senhor Deus, todas as cadeias do inferno que prendem, Senhor Deus, os nossos familiares. Nós clamamos por salvação. Nós queremos viver, Senhor Deus, debaixo da sua bênção, do decreto de vida. Alcance, Senhor Deus, os nossos irmãos que nos acompanham no culto online. Que a tua bênção chegue até eles, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A igreja continua intercedendo. Nós vamos clamar nesta hora por salvação de vidas. Aleluia, 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 aleluia. Você que ouviu esta palavra nesta noite, seja online ou você está aqui presente conosco, talvez você não tinha noção de que você estava vivendo debaixo de um decreto de morte, de um decreto de condenação, mas você entendeu hoje que nós somos condenados à ira de Deus. Estamos debaixo desse decreto, mas reconhecemos que Jesus veio para anular esse decreto. Você reconhece a Deus como seu único, eterno e suficiente Salvador, e você quer entregar a sua vida a Ele nesta noite, neste momento, e ter a mudança da sua história eterna transformada pelo poder do nome de Jesus. Abaixe a sua cabeça e nós vamos orar mais uma vez. A igreja intercede. Senhor Deus e Pai, a sua palavra nos diz que quando o teu Espírito viesse, o halos de Deus, aquele semelhante a Cristo, o Consolador, o Espírito de vida, o Espírito de verdade, o Espírito de poder, que a sua palavra iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a sua palavra foi pregada nesta noite. Por isso eu te peço que o Senhor complete a sua obra. Você que quer entregar a sua vida a Jesus nesta hora, coloque a sua mão no seu coração e repita essa oração comigo. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, único Deus verdadeiro, eu ouvi, entendi a sua palavra nesta noite, e eu não quero viver mais separado do Senhor, na minha vida espiritual e na minha vida eterna, e eu reconheço que em Jesus Cristo está o perdão dos meus pecados, e eu entrego a minha vida a Ti nesta hora, no nome de Jesus. Alguém fez esta oração e quer reconhecer nesta noite o Senhor Jesus como seu único, como seu eterno e suficiente Salvador. Levante a sua mão e eu vou orar por você. Alguém nesta noite, uma criança, um jovem, um adulto, um homem, uma mulher, é preciso ter coragem para lutar pela vida. Alguém nesta noite,
alguém nesta noite que estava longe do Senhor Jesus, mas quer renovar a sua aliança com Ele nesta noite e permanecer para sempre debaixo da mão de Deus, erga sua mão e eu vou orar com você. Alguém que quer renovar o seu voto com o Senhor nesta noite? Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe o seu ministério, que o Senhor abençoe a sua saúde, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos ficar em pé nesta hora. Eu sei que a hora está avançada, mas agora com todo o fôlego do nosso coração, nós vamos glorificar e celebrar a Ele, porque Ele venceu. O decreto foi anulado e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós vamos cantar esta canção uma vez, celebrando ao Senhor pela sua vitória na cruz, com toda a alegria do seu coração, e depois nós vamos ter um momento ainda especial aqui nesta noite. Ele venceu. Nós vamos cantar uma vez esta canção. O segundo decreto é melhor, porque o segundo decreto é decreto de vida. Ele venceu e nós não vivemos mais debaixo da morte. Venceu sobre a morte, o triunfo venceu. Nas terras sua luz brilhou e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu sobre a morte, o triunfo venceu. Nas terras sua luz brilhou e um novo e vivo caminho abriu. A morte não pode detê-lo, o sepulcro está vazio. Venceu, ele venceu. Por seu sangue fomos comprados, viveremos para sempre. Venceu, ele venceu. Venceu sobre a morte, o triunfo venceu. Nas trevas sua luz brilhou e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu sobre a morte, o triunfo venceu. As trevas sua luz brilhou e um novo e vivo caminho abriu ao Pai. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Todas as vezes que você lembrar da cruz, lembre-se que o decreto de morte foi anulado. E nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Amém? Queridos irmãos, nós vamos ter um momento especial aqui nesta noite, não é? Nós teremos a apresentação do Heitor, e eu queria convidar o Heitor, então, que trouxesse aqui toda a sua família, né, o Fernando, a Tuane, né, os seus familiares, que nós vamos apresentá-lo, né, diante do Senhor neste momento, né. Tomem aqui o vosso lugar, toda a família está convidada a estar aqui. Aleluia, glória a Deus. Vocês podem se colocar aqui à minha direita, por favor. Podem chegar um pouquinho mais para cá, para vocês saírem na foto ali depois. Irmão, vê, por favor, põe esse microfone lá de lado, tadinho. Queridos irmãos, no dia 22 de fevereiro de 2020, nasceu Heitor Pérez Jordão. Está aqui,
o Heitor, que é a cara do Fernando, não é? A miniatura e a cópia do Fernando, não é? E é um momento de muita alegria, não é? Nós estarmos apresentando a ele, ao Senhor. Deus já o conhece, porque a palavra de Deus nos diz, no Salmo 139, que antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, ainda informe, Deus já nos conhecia, porque Ele é o Espírito de vida, é Ele que dá a vida. Por isso, nós amamos a vida e somos contra o aborto. Só Deus tem poder de dar e tirar a vida. Não é? Então, quando nós vemos o Fernando, a Tuane, não é? Com essa certeza de gratidão, de apresentarem a Deus como agradecimento, a bênção, a dádiva que Ele os concedeu, nós como igreja, vocês como famílias, como amigos, como os irmãos, também estão aqui para celebrar a vida, para celebrar ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz, não é, que o Senhor Jesus, Ele foi apresentado, não é? Samuel foi apresentado ao Senhor. Então nós vemos, não é, pela palavra de Deus, não uma ordenança, mas um reconhecimento de gratidão a Deus por aquilo que Ele é, não é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz. E é uma grande responsabilidade, mas é uma alegria, Fernando, Tuane, ser pai, porque Deus nos dá essa graça, não é, de cuidar dos nossos filhos. Não é? A Bíblia nos diz que os filhos são herança do Senhor, e nós criamos os nossos filhos para Deus. Por isso nós não devemos aceitar que os nossos filhos se percam. Nós temos que orar por eles, interceder por eles, porque Deus os criou para que eles tenham vida, né? Vida espiritual, vida plena, vida física, vida abundante e vida eterna. Por isso, Fernando e Tuane, vocês têm uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio, assim também como o V, não é, como a Paula, como a Andréia, como o Deni, não é, de apoiar esse casal, e eu sei que vocês têm feito isso, e nós como igreja também temos essa responsabilidade. Amém ou não amém, igreja? E nós reconhecemos, não é, a nossa responsabilidade. Nós temos a gratidão, a alegria de um culto, algum tempo atrás, onde o Fernando entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ele não tem congregado conosco, não é, presencialmente devido ao seu trabalho, mas hoje teve folga, está aqui. A Tuane tem estado aqui firme e fiel, e em breve, se Deus nos permitir, nós estamos orando pela legalização deles aqui nesse país, pela bênção deles, não é? Vamos, se Deus nos permitir, celebrar aqui uma cerimônia de casamento. Nós vamos batizá-los, vamos ajudá-los, não é, a caminhar no Senhor. Amém ou não amém, igreja? Amém? Então quero ler um texto da palavra de Deus que diz assim: alguns traziam crianças a Jesus. Por favor, igreja, se coloque de pé. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isto, ficou indignado. Ele disse: deixem vir a mim as crianças, não impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e os abençoou. Nós cremos na bênção de Deus sobre a família, nós cremos na bênção de Deus sobre os filhos, né? Hoje nós estamos limitados, né, a distanciamento social, por isso eu não vou pegar o Heitor hoje, né? O Fernando e a Tuane, que vão consagrá-lo, abençoá-los, apresentá-lo ao Senhor, vão erguê-lo ao Senhor, mas eu vou orar por ele, vou orar por vocês, a igreja vai estender a mão para cá, nós vamos abençoá-los, apresentá-los ao Senhor. Mas eu queria fazer uma pergunta a vocês, não é? Fernando e Tuane, vocês como pai, vocês têm a convicção da responsabilidade que Deus colocou na mão de vocês para criar o Heitor? E vocês se comprometem diante de Deus, diante da igreja, da testemunha, fazer todo o possível para dar a ele bem-estar, para promover a ele educação, tanto secular como espiritual, para que ele cresça em sabedoria, estatura e graça diante de Deus? Vocês, diante de Deus, vocês aceitam e vão cumprir a responsabilidade de guiá-lo no caminho do Senhor, sendo exemplo para eles?
Sim. Então, nós, como igreja, vamos orar, vamos abençoar, vamos apresentá-los ao Senhor. Mas a palavra de Deus também nos diz que quando Jesus foi apresentado, havia naquele lugar um homem de Deus, um profeta, e eu vi uma profetisa também, um homem chamado Simeão, e uma mulher chamada Ana, que oraram pelo Senhor Jesus e abençoaram profeticamente. Nós não temos padrinhos na igreja, nós não temos esta responsabilidade, mas nós cremos que as pessoas podem ser mães proféticas, pais proféticos, cuidar e ajudar, e você o vê, Paula, Andréia, Denise, qual é o seu nome? Caroline, vocês estão determinados diante de Deus, diante da igreja, ajudar o Fernando e a Tuane no cuidado, suprindo as necessidades deles, para que ele ande no caminho do Senhor. Amém? Então nós vamos orar, eu peço à igreja que estenda as mãos para cá, nós vamos orar, e Fernando, se você puder deitá-lo assim, isso, você vai erguê-lo ao Senhor, você vai erguê-lo assim ao Senhor, e a Tuane, passa para o lado de cá, por favor, Tuane, coloque a mão assim também embaixo, na cabecinha dele, apresente assim ao Senhor, nós vamos orar juntos. Amém. Igreja, estenda as suas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quão maravilhoso é estar na sua presença, te adorar e celebrar a vida. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor concedeu ao Heitor Pérez Jordão a vida, e concedeu, Senhor Deus, ao Fernando, a Tuane, esta dádiva, Senhor Deus, esta herança. Por isso, Pai, nós como igreja, Senhor Deus, nós concordamos com eles, com a responsabilidade deles, Senhor Deus, de criar o Heitor nos caminhos do Senhor. Por isso, nós te pedimos a tua bênção, Senhor Deus, sobre o Heitor, que o Senhor guarde de toda enfermidade, que o Senhor guarde, Senhor Deus, de todo ataque maligno, blindando, Senhor Deus, com o poder do teu Santo Espírito e com o sangue de Jesus. E que o Heitor cresça, Senhor Deus, em estatura, em sabedoria e graça, Senhor Deus, diante dos homens, mas também diante do Senhor. E onde ele andar, ele exale o perfume de Cristo. E quando chegar, Senhor Deus, o momento, Senhor Deus, da sua consciência, que ele tome, Senhor Deus, a decisão de viver debaixo do sangue de Jesus, reconhecendo o Senhor como o único Deus e eterno Salvador. Nós abençoamos o Heitor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que te dê a paz. Amém e graças a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos neste momento orar pela vida da irmã Solange, que fez aniversário esta semana, o João Destiny também, a irmã Roberta está fazendo aniversário hoje. Por isso eu quero convidar então a irmã Solange, a sua família, que venham para cá. Nós vamos agradecer a Deus pela vida delas, mas eu quero ainda fazer, enquanto eles sobem, fazer alguns avisos e serei bem rápido. Primeiro deles, que nós, se Deus nos permitir, no dia 5 de setembro, estaremos tendo batismo aqui na igreja para aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Por isso, os irmãos que estão interessados em se batizar, procure a irmã Marcelo, o irmão Narcísio, para preencherem uma ficha de pré-inscrição. No dia 4/9, nós teremos aqui um café de integração e comunhão, e a preparação para o batismo. Eu vou falar sobre o batismo, vou ensinar. E você também que está congregando conosco, mas ainda não é membro oficial da igreja, e quer participar como um membro efetivo, venha também para o encontro, Café de Integração e Comunhão, no dia 4. Nós vamos falar a visão que nós temos como igreja e vamos estar, se você desejar, recebendo-o como um membro. Eu quero ainda fazer um apelo à igreja. Queridos irmãos, nós sabemos que no último dia 4, houve uma grande explosão em Beirute, onde destruiu
aquela cidade. Muitas igrejas foram afetadas, irmãos foram afetados. Nós temos um missionário que vive no Líbano, não está lá neste momento, o pastor Joshua e a irmã Ana, estiveram aqui conosco, eu falei com eles essa semana. Então a igreja está sofrendo, muitas pessoas estão sofrendo, e Deus colocou no meu coração então fazer uma campanha de oferta missionária para enviar para Beirute. E eu quero desafiar a igreja para investir no reino de Deus. A palavra do Senhor, que foi a conclusão daquilo que o evangelista Marcos falou, do capítulo 9 de Coríntios, que fala sobre aquele que dá com alegria, nos diz também no capítulo 11 que os crentes da Macedônia, mesmo em dificuldades financeiras, abençoaram a igreja de Jerusalém. Por isso eu quero te convidar para que você traga a sua oferta nos próximos dias, né? Coloque no envelope oferta especial para Beirute. Nós iremos recolher essa oferta e estaremos enviando então para abençoar o reino de Deus, né? Nós fazemos pelo reino, pela igreja local, mas também para abençoar outras vidas. Amém? E você que ainda não está utilizando o aplicativo da Igreja Digital, baixe o aplicativo e não é para que você receba as notificações, a devocional da igreja no tempo por vir. Nós vamos orar, estenda suas mãos para cá, nós vamos agradecer a Deus pela vida da diaconisa Solange, pela vida do João Destiny, também é membro desta igreja, não está aqui, pela vida da irmã Roberta, que está acompanhando o culto e está aniversariando hoje. Que Deus te abençoe, irmã Roberta. Nós vamos orar neste momento e vamos encerrar o culto cantando a música Ele Venceu. Estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos assim para a vovó. Lá, assim, ó. Estenda suas mãos para a vovó. Isso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te damos graças pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Te damos graças por mais um ano de vida que o Senhor concedeu, Senhor Deus, a nossa irmã diaconisa Solange, que tem sido bênção nesta igreja, tem sido bênção, Senhor Deus, no teu reino, tem te servido com alegria, com fidelidade. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a sua casa, o seu casamento, a sua família, e onde ela andar, ela prospere para a glória do seu nome, exalando, Senhor Deus, a vida que há nela. Te pedimos a tua bênção também pela vida do nosso irmão João, pedimos a tua bênção sobre a vida da nossa irmã Roberta Marques, sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós te damos graças, Senhor Deus, e nós celebramos a vida. Ó Pai, a sua misericórdia se renova a cada manhã, por isso nós te damos graças. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor vos abençoe, irmã Roberta, que o Senhor vos abençoe, irmão João, e que o Senhor vos abençoe, irmã Solange, em nome de Jesus. O culto está encerrado, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, e que você viva a vida de Deus e se mova pelo Espírito de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é Espírito de vida. Amém e graças a Deus. Vamos encerrar adorando ao Senhor. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus, mesmo com aceno de testa, mas que você o abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus e o culto está encerrado. Aleluia!